Entre as vozes silenciadas pelo Holocausto, uma sobreviveu de maneira singular e ressonante, não pela vida preservada de sua autora, mas pelas palavras que ela, com incrível perspicácia e sensibilidade, insistiu em deixar para o mundo. Palavras que nasceram na penumbra de um esconderijo apertado, sufocadas pelo medo constante, mas que, ironicamente, encontraram fôlego para atravessar décadas e se firmarem como um dos mais poderosos símbolos universais de resistência e esperança, o Diário de Anne Frank. A força desse documento vai muito além do relato histórico. Ele encapsula a jornada de amadurecimento de uma jovem em circunstâncias quase inimagináveis, tornando-se um testemunho atemporal da condição humana sobre a opressão. Anne Frank tinha apenas 13 anos quando recebeu um simples caderno de autógrafos encapado com um tecido xadrez vermelho e branco, no seu aniversário de 12 de junho de 1942. Mal sabia ela que aquele objeto modesto se tornaria seu confidente mais íntimo, seu refúgio emocional e, por fim, seu legado eterno. Naquele verão europeu, o avanço da perseguição nazista contra os judeus na Holanda ocupada tornava a vida em liberdade uma impossibilidade crescente. O que começou com umas confissões típicas de uma adolescente, cheia de opiniões sobre a família, amigas da escola e seus primeiros devaneios românticos, transformou-se, em questão de semanas, num pungente testemunho histórico da guerra e um retrato profundamente comovente da alma humana confrontada com um terror absoluto. Cada página rabiscada entre as paredes estreitas do anexo secreto funciona assim, simultaneamente, como uma janela invaluável para um passado sombrio e um espelho que reflete nossas próprias fragilidades e resiliências. Para compreendermos a magnitude desse registro, é crucial mergulharmos no contexto que levou a família Frank ao desespero do confinamento. A Europa, em 1942, já estava devastada pela Segunda Guerra Mundial. A Holanda, invadida em maio de 1940, vivia sob ocupação alemã. O nazismo não apenas impôs leis, mas buscava aniquilar identidades. Judeus perderam o direito de frequentar escolas, visitar parques, andar de bonde, foram obrigados a usar a estrela amarela costurada às roupas, marca visível, mas também sentença de exclusão e ódio. Empresas judias foram confiscadas, empregos destruídos, famílias expulsas de suas casas. A cada nova medida, a vida se tornava mais estreita até restar apenas duas opções: deportação ou invisibilidade. Foi nesse clima sufocante que Otto Frank, pai de Anne, homem pragmático, silencioso e dotado de visão estratégica, decidiu colocar em prática o plano que vinha arquitetando. Nos fundos de sua empresa, a Opekta, localizada na Prinsengracht 263 em Amsterdã, ele preparou um esconderijo, o Anexo Secreto. Era um espaço pequeno, acessível por uma estante de livros giratória, composto de alguns cômodos e um sótão. Em 6 de julho de 1942, os Frank entraram no esconderijo. Pouco depois, se uniram a eles a família Van Pels e o dentista Fritz Pether. 8 pessoas confinadas em silêncio, dependendo da coragem de amigos fiéis, Mip Gies, Bep Vozequil e outros, que arriscavam suas vidas diariamente para levar comida, remédios e notícias. A vida no anexo era feita de tensões invisíveis. O silêncio não era apenas uma recomendação, mas uma questão de sobrevivência. Durante o expediente da empresa, não se podia falar alto. Andar com sapatos, correr uma torneira, o som de passos ou uma descarga de banheiro poderia denunciar o segredo e atrair a Gestapo. As janelas eram vedadas com panos escuros e a luz do sol quase não entrava. A cada batida de carro na rua, a cada campainha inesperada, o coração disparava. O medo era a presença constante, sentado à mesa com eles, dividindo o espaço exíguo do esconderijo. É nesse ambiente de claustrofobia que Anne encontrou refúgio nas palavras. Seu diário, apelidado de Kitty, não era apenas um caderno. Era sua confidente, sua amiga imaginária, a irmã que poderia escutá-la sem julgamentos. Escrever para Anne era tão essencial quanto respirar. Ali ela desabafava as frustrações com a mãe, o carinho pelo pai, o despertar do amor por Peter Pels, mas também refletia sobre a guerra, a injustiça e a crueldade humana com uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Essa dualidade é o que torna sua voz única.
Ao mesmo tempo, uma adolescente comum e uma pensadora extraordinária. Mesmo isolada, ele não era alheia ao mundo exterior. Pelo rádio clandestino ouvia os boletins da BBC, sabia das deportações, dos campos de concentração, do sofrimento de milhões. Seu diário testemunha o impacto dessas notícias, misturado com a esperança de uma libertação que parecia demorar a chegar. Em 15 de julho de 1944, escreveu uma das passagens mais memoráveis. Vejo o mundo se transformar gradualmente num ermo. Ouço o trovão que se aproxima, que vai nos destruir também. Sinto o sofrimento de milhões. E, entretanto, se olho para o céu, penso que tudo vai mudar para melhor, que essa crueldade também vai acabar, que a paz e a tranquilidade vão voltar. A despeito de tudo, ainda creio na bondade humana. Essas palavras, escritas por alguém que vivia em condições tão desumanas, ecoam como um dos testemunhos mais poderosos já registrados pela literatura. Mas a esperança de Annie não resistiu à brutalidade da guerra. Em 4 de agosto de 1944, uma denúncia levou a Gestapo até a Prinsengracht. O esconderijo foi invadido, os 8 moradores presos. Annie, Margot e os demais foram enviados a Auschwitz. Mais tarde, Annie e sua irmã foram transferidas para Bergen-Belsen, onde, devastadas pelo tifo, morreram entre fevereiro e março de 1945. Tinham apenas 15 e 19 anos. O campo seria libertado semanas depois, mas tarde demais. Otto Frank, o único sobrevivente, retornou a Amsterdã e encontrou nos papéis guardados por Miep Gies o diário de sua filha. Ao ler aquelas páginas, descobriu uma Annie que nem ele conhecia por completo. Lúcida, crítica, sensível. Cumprindo o desejo que a própria Annie escrevera, tornar-se uma escritora, Otto editou e publicou o diário em 1947. O impacto foi imediato. Traduzido para dezenas de idiomas, tornou-se leitura obrigatória em escolas, universidades e círculos literários. Mais que um livro, transformou-se num memorial vivo, lembrando ao mundo que, por trás de cada número do Holocausto, havia rostos, vozes e sonhos interrompidos. O diário de Anne Frank não é apenas um documento do passado, é um espelho da humanidade. Suas páginas nos lembram que, mesmo nas circunstâncias mais brutais, a palavra pode resistir, que a escrita pode desafiar o esquecimento, que a esperança, por mais frágil, pode atravessar o tempo. Ler o diário é confrontar a barbárie, mas também redescobrir a essência do que nos torna humanos. E talvez, ao fechar suas páginas, o maior desafio que Anne nos deixa não seja apenas lembrar de sua história, mas perguntar a nós mesmos: o que fazemos hoje para impedir que a intolerância e o ódio voltem a silenciar vozes inocentes? O quanto aprendemos de fato com o passado que custou tantas vidas? A voz de Anne ecoa, exigindo que não sejamos meros espectadores, mas guardiães da memória e construtores de um futuro onde a bondade humana que ela acreditava possa, enfim, florescer sem medo.